paz do Senhor, meus irmãos. Hoje vamos falar Jesus, o Cordeiro de Deus e o leão da tribo de Judá. Para falar sobre estas características de Jesus Cristo, vamos fazer a leitura inicialmente de dois textos. O primeiro no livro de João, capítulo 1, 29, aonde está escrito: no dia seguinte, João viu Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O segundo se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 5, verso 5, que diz o seguinte: então um dos anciões me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Aleluia! Queridos, hoje vamos falar de Jesus como o Cordeiro e suas características, bem como vamos falar de Jesus como leão e suas características, que foram marcas expressivas da obra de Jesus Cristo. A Bíblia nos ensina e incentiva a nós, como igreja, chegar à plenitude do conhecimento de Deus. Pois bem, o livro de João fala do momento em que João Batista aplainava o caminho para a vinda de Jesus Cristo. Então, ele apresenta Jesus como sendo o Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas nesta hora, João apresenta Jesus como um cordeiro, mas não como um qualquer cordeiro, e sim como o Cordeiro de Deus. Além disso, diz a palavra dele, fala que este cordeiro tem poder que nenhum outro cordeiro tem e nem nome algum tem, de tirar o pecado do mundo, e tem o poder de perdoar pecados. Este tem o poder de escrever uma nova história para a humanidade. Aleluia! Ele é o Cordeiro. A Bíblia apresenta Jesus com vários nomes, títulos, símbolos. Agora, aqui neste momento, como Cordeiro de Deus, Jesus vem para cumprir todos os propósitos do Deus Pai. Ele, como Cordeiro, manifesta a plenitude de tudo aquilo que era sombra, figura, símbolos no Antigo Testamento. Como, por exemplo, é mostrado no tabernáculo, aonde fala que lá existia o átrio, o lugar santo, o lugar santíssimo, e que era chamado de caminho, a verdade, o lugar santo e a vida, o lugar santíssimo, cumprindo assim a obra da redenção. E isto fica confirmado no livro de João, capítulo 14, verso 6, que diz o seguinte: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, Jesus é o único que tem dignidade de ser o Cordeiro de Deus, imaculado, sem mácula, sem mancha, e que preenche todos os requisitos de ser Cordeiro de Deus e satisfaz a justiça divina. Portanto, este Cordeiro de Deus possui características que precisam, neste momento em que vivemos, ser lembradas à Igreja do Senhor. Estas características o tipificam como Cordeiro e mostram por que ele é chamado de Cordeiro. No livro de Mateus, capítulo 11, verso 28 a 30, diz o seguinte: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui, queridos, vemos a primeira característica de Jesus como Cordeiro. Ele é manso, não importa a nossa condição. Se estamos cansados, oprimidos, ele vai nos aliviar, perdoar. Mas o texto continua dizendo que depois dele, por ser manso, nos aceitar, perdoar, temos que tomar o seu jugo. O jugo no lombo do boi faz com que 2 animais juntos caminhem. Por isso ele diz:
tomai o meu jugo, aleluia. Com isso Jesus está ensinando que quem tem uma maneira de andar com Jesus, que é na mesma cadência e direção, ele completa dizendo: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ou seja, para andar com Deus tem regras a seguir, tem uma legislação, tem uma constituição do reino. Ou seja, assim como ele é manso e humilde através da sua palavra, da constituição do reino, que é a palavra de Deus, como igreja, temos que aprender a sermos mansos e humildes de coração, e então encontraremos descanso para a nossa alma, aleluia. A segunda característica de Jesus como cordeiro é que é ele ser humilde, e que também está mencionado neste mesmo texto que lemos, mas vamos citar outro. No livro de Filipenses, capítulo 2, versos 5, 8, que diz o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Aleluia! Esta é a outra característica do Cordeiro de Deus, sendo apresentada por João. Ele é humilde, e sendo Deus, não usurpou, ele se torna servo semelhante aos homens, para mostrar que dá para mudar, dá para vencer, mesmo estando neste mundo, dá para nos santificarmos e termos o nosso nome escrito no livro da vida e irmos para o céu, aleluia. Outra característica do Cordeiro de Deus, ele era submisso. No livro de Isaías, capítulo 53, verso 7, está escrito: ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Percebam como o cordeiro, mesmo sendo Deus encarnado, mesmo podendo chamar os seus anjos para o auxiliar, ele se entrega, aleluia. Queridos, ninguém tirou a vida de Jesus. Ele, sendo submisso, se entregou como um cordeiro mudo por amor. Ele se entrega a uma morte de cruz. Lá no livro de João, capítulo 10, verso 17 e 18 está escrito: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este é o mandamento que recebi do meu Pai, aleluia. Jesus aqui nesse texto está dizendo: eu vim como um cordeiro submisso com uma missão, ou seja, eu me entreguei a minha vida de livre e espontânea vontade, e sei também que eu posso retomar a minha vida, pois isso eu recebi esta autoridade de meu Pai, aleluia. Queridos, louvado seja o nome do Senhor. Ele é o Cordeiro de Deus, ele é o Cordeiro de Deus, e a igreja precisa tomar posse dessas características do Cordeiro de Deus. Agora, lá no livro de Apocalipse, fala da outra face de Jesus, se referindo a Jesus como sendo um leão. E quais são as características que levam Jesus a ser chamado de leão da tribo de Judá? A primeira característica fala que ele é leão porque ele é poderoso, aleluia. No livro de Mateus, capítulo 28, 18, está escrito: Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo:
toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Aleluia. Neste momento, Jesus é apresentado como um leão que começa a bradar, a rugir, dizendo: eu tenho todo o poder no céu e na terra. Lá no livro de Apocalipse 1, 17 e 18, continua dizendo a respeito dele como leão: quando o vi, caí a seus pés como morto, porque ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia. Como leão ele declara: eu tenho o poder da vida e da morte nas minhas mãos. Como leão, Jesus brada em alta voz: vida e morte estão nas minhas mãos. Com isso, Jesus, o leão, está rugindo bem alto, dizendo: mesmo sendo maltratado, crucificado, eu venci a morte. Eu sou o leão da tribo de Judá. Eu tenho todo o poder nos céus e na terra. Aleluia. Ah, queridos, a segunda característica do leão da tribo de Judá: eu tenho todo o poder nos céus e na terra. Aleluia. Agora fala aqui no livro de Tessalonicenses, segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versos 6 e 7, da segunda característica do leão, como sendo justiça. Está escrito neste contexto: se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alivio juntamente conosco, quando do céu se manifesta Jesus com os seus anjos do seu poder. Aleluia. Por causa da justiça que está em Cristo Jesus manifestada como leão, a porta dos céus está aberta para todos aqueles que o aceitarem. Aleluia. A terceira característica de Jesus como leão da tribo de Judá diz que ele é guerreiro. Aleluia. No livro de Apocalipse, capítulo 19, verso 11, está escrito: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e ele é o leão que guerreira. E no verso 12 continua dizendo: os seus olhos são chamas de fogo, e na sua cabeça há muitas coroas, e tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto de tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus. Aleluia, que é a palavra de Deus. E nos versos 16 e 15 e 16 continua falando sobre o leão guerreiro, dizendo: sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia. Querido, Jesus, como leão guerreiro, está falando que nos céus só entra vencedores. Por isso está escrito muitas vezes na palavra de Deus: ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Aleluia. Neste momento entendemos pela palavra de Deus que temos lutas, que temos dificuldades, mas temos que guerrear as nossas batalhas. Temos que entender que a nossa peleja não é mais nossa, é do Senhor Jesus. Ele vai guerrear as nossas batalhas. Temos que entender que pelejar as nossas batalhas significa cremos que esta peleja não é nossa, é de Cristo Jesus. Aleluia. Como o leão da tribo de Judá, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, que não estamos só. À nossa frente está o leão guerreiro. Em nome de Jesus vamos conquistar as nossas vitórias, pois somos mais do que vencedores em Cristo. Amados, hoje estamos sendo ensinados que Jesus,
que Jesus Cristo é perfeito, pois ele se apresenta como cordeiro manso, humilde e submisso, e ao mesmo tempo se apresenta como leão da tribo de Judá, poderoso, bradando, rugindo, trazendo justiça, guerreando as nossas batalhas, levando a sua igreja a conquistar, a triunfar sobre todas as coisas e a sermos mais do que vitoriosos. Aleluia! Anote aí no seu coração, nessa nossa conversa de hoje, Jesus como Cordeiro de Deus, como leão da tribo de Judá, mostra à igreja que Jesus é perfeito, a perfeição de Cristo, um cordeiro semelhante a um leão e um leão semelhante a um cordeiro. Mostra que como igreja nos dias de hoje podemos ser maltratados, injustiçados, humilhados, crucificados como um cordeiro, mas como filhos de Deus temos também a força do leão. Temos que rugir e não termos medo daquilo que teremos que enfrentar nesses dias, pois como igreja temos que seguir os passos do Cordeiro de Deus, sendo submissos a Deus, a sua palavra, e como leão da tribo de Judá, temos que seguir os passos de Jesus e enfrentarmos adversidades com coragem no poder de Jesus, pois assim, só assim seremos mais do que vitoriosos. Aleluia! Me permita orar por você nesta hora, para que essas características de cordeiro, de leão da tribo de Judá, sejam lembradas na tua mente e no teu coração, e você não tenha medo, prossiga caminhando em nome de Jesus, porque seremos mais do que vitoriosos. Pai amado, ajuda a sua igreja nesses dias a manifestar as características de Jesus como cordeiro e como leão da tribo de Judá. Ajuda a sermos mansos e humildes de coração, submissos a Ti e a Sua bendita palavra, que possamos tomar a nossa cruz e seguir a Jesus em amor, testemunhando o Seu amor, a Sua misericórdia a todos, mas também levante a Sua igreja com as características de Jesus como leão de Judá, que possamos rugir em alta voz o poder de Jesus Cristo no meio desta geração corrupta e perversa, que sem medo possamos enfrentar as adversidades destes dias, que com certeza seremos mais do que vitoriosos, que possamos mostrar às nossas famílias, amigos e à nossa nação que tudo está nas mãos e no controle do Cordeiro de Deus e do leão da tribo de Judá. Aleluia! Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, em nome de Jesus.